Bem, pessoal, muito boa tarde a todos e todas aqui presentes. Gostaria de inicialmente saudar a todos os nossos integrantes do grupo de pesquisa Consumo e Cidadania e saudar também os meus alunos de Direito Econômico da graduação que se uniram aqui à nossa sessão, do grupo de pesquisa, na qual haverá uma socialização das pesquisas na pós-graduação de alguns integrantes do nosso GP, né? O Hugo, a Luísa, a Janaína e o Heitor são alunos, né, de pós-graduação. Alguns, acho que todos já concluíram, né, o mestrado, todos já passaram pela sabatina do mestrado, então tem muito a relatar da experiência acadêmica na pós-graduação com vocês. Meu objetivo de aproximar esse encontro, especialmente do GP, com a minha turma de graduação, foi antecipar um pouquinho a vocês as possibilidades, né, após a graduação, que a academia pode ofertar a todos vocês. Então, sugiro que vocês participem dos debates de hoje aqui do grupo de pesquisa, aproveitem esse canal de comunicação com pessoas aí que desenvolveram pesquisas excelentes no âmbito do direito do consumidor, né, mas que tem certamente uma pesquisa transdisciplinar, né, uma pesquisa muito bem construída ao longo do mestrado, seja as pesquisas desenvolvidas no âmbito da UFPA, seja no âmbito das pesquisas desenvolvidas na pós-graduação em Direito do CESUPA. Então, só explicando um pouquinho aí a dinâmica para os alunos de graduação, né, os meus alunos de econômico, a nossa dinâmica funcionará mais ou menos dessa forma, né, uma mesa de diálogo, de debates aqui, com vistas a essa socialização da pós-graduação, estrito sensu no mestrado. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Hugo, né, que vai iniciar aí essa tarde de debates, essa tarde de socialização. Hugo, seja bem-vindo, você tem a palavra, é com você, meu amigo. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com os nossos amigos do grupo de pesquisa e principalmente com os alunos de graduação que não demorará muito, estarão aqui também. Quando vocês menos se espantarem, chegará a vez de vocês. Não vai demorar muito não se espantem quanto a isso. Meu nome é Hugo Agraçá, eu sou analista da Justiça Federal, mestre em Direito pelo CESUPA, na disciplina, na matéria de Direito do Consumidor. Meu orientador foi o professor Denis Verbicaro, e o meu tema de pesquisa foi a atuação das agências reguladoras e os compromissos governamentais assumidos na Política Nacional das Relações de Consumo. Um estudo de caso da ANAC, para estudar a função mediadora da ANAC, inicialmente entre os interesses econômicos, a função mediadora entre os interesses econômicos das empresas aéreas e da sociedade de consumidores. E após a minha defesa, o subtítulo ficou: a função mediadora da ANAC na redução da vulnerabilidade do consumidor. Para vocês verem que a pesquisa ela começa de um jeito e até o subtítulo da dissertação termina indo por um outro caminho, mas chegando ao resultado que a pesquisa caminhou, né? Inicialmente, a gente partiu de um problema de pesquisa, como a professora Lisa Tupiaçu, do nosso PPGD do CESUPA, ela diz que é uma dúvida sincera. Tem que partir a pesquisa de uma dúvida sincera, né? E essa dúvida sincera, no meu caso, foi se a experiência regulatória da ANAC tem contribuído para a redução da vulnerabilidade do consumidor ou se ela tem tornado essa vulnerabilidade mais acirrada, né? E por que a Política Nacional das Relações de Consumo? Porque a base da Política Nacional das Relações de Consumo é a redução da vulnerabilidade do consumidor. O primeiro artigo da Política Nacional é esse: reconhecer que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação de consumo. E essa minha pesquisa ela partiu de um texto que me foi dado em agosto de 2019 pelo meu chefe da Justiça Federal, Dr. Carlos Chada, que é mestrando em Direito, também orientando o professor Denis, um texto da professora Cláudia Lima Marques, intitulado Papel Esquecido das Agências Reguladoras na Defesa dos Consumidores. E esse texto dela está inserido no livro Provocações Contemporâneas do Direito do Consumidor, coordenado também pelo professor Denis Verbicaro. A partir desse texto me foi sugerido esse problema de pesquisa e eu passei a pesquisar a partir daí. Então, a minha dissertação ela ficou dividida em 5 partes, considerando a introdução e a conclusão, tendo 3 tópicos de conteúdo.
O primeiro dos tópicos de conteúdo eu passei a falar sobre as noções gerais das agências reguladoras, na qual eu falei um pouco sobre o Estado regulador, fazendo uma relação entre social-democracia e neoliberalismo, né, acrescentando o conceito de regulamentação, desregulação, poder de polícia, interesse público, que foram conceitos que me foram sugeridos na banca de qualificação, que é um ponto-chave para o caminhar da nossa dissertação para até a defesa. Né? E o SESUP ele tem um diferencial que ele tem a banca de pré-qualificação, que antes, 6 meses depois que você ingressa no programa, você faz como nós estamos fazendo aqui, uma socialização, só que no caso é uma socialização de projetos. E lá mais ou menos diz, olha, você pode caminhar mais por aqui, por ali, e foi nessa banca de pré-qualificação que eu avancei muito nos meus estudos de Estado regulador, que está no segundo tópico da minha dissertação. A partir desse estudo do Estado regulador, nós conceituamos as agências reguladoras, tomando por base alguns doutrinadores, como a de Pietro, Aragão, os portugueses Moreira e Maçãs, e o Ferreira Filho. E a gente iniciou apontando a necessidade de participação dos consumidores efetiva nas agências reguladoras, através dos conceitos que o próprio professor Denis Verbicaro trata no livro dele, que são de cidadania instrumental e emancipação solidária. Estudamos a regulação nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina até chegar no Brasil. Nós dividimos internamente em períodos históricos, do período colonial ao império, da República à década de 80 e o que eu chamei de contemporaneidade, que era a década de 90 até os dias atuais. Já no terceiro tópico, nós trabalhamos especificamente a Política Nacional das Relações de Consumo, fazendo apontamentos críticos aos artigos 4º e 5º do CDC, que tratam dos objetos, princípios e instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo. E a base dessa política nacional, como eu já falei, é a buscar a redução da vulnerabilidade do consumidor. E nesse tópico nós tentamos inserir as agências reguladoras como um sexto instrumento tácito, porque não está previsto expressamente, até porque o CDC é anterior ao surgimento das agências reguladoras, né? E nós tentamos inserir através do diálogo das fontes, que é uma teoria importada do direito alemão e adaptada ao direito brasileiro pela professora Cláudia Lima Marques, né? E nós utilizamos um diálogo das fontes do CDC com 3 legislações que tratam sobre agências reguladoras. Um decreto 7963 de 2013, que criou o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Infelizmente, ele foi extinto pelo atual governo da República. Fizemos também um diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 13.460, lei essa que passou a dispor sobre a participação dos consumidores nas agências reguladoras. E, por último, a Lei 13.848 de 2009, que passou a tratar sobre gestão, organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras, né, no qual tem uma participação também dos consumidores. Nós tratamos também sobre a assimetria informacional e mostramos como essa assimetria informacional aumenta a vulnerabilidade do consumidor dentro das agências reguladoras. Né. E a partir daí nós passamos para o tópico 4 e último da minha dissertação relacionado ao conteúdo, que tratamos especificamente sobre o estudo de caso da regulação do serviço público de aviação civil no Brasil. Nós iniciamos fazendo um estudo sobre o setor de aviação civil no Brasil. Vimos que até a década de 90 era um oligopólio que vigia entre 3 empresas, Varig, Vasco e Transbrasil, e com a abertura do mercado, essas empresas não resistiram e acabaram por serem extintas. Ainda no tópico 4, nós falamos também sobre a atuação efetiva da ANAC dentro dessa função mediadora dela para reduzir a vulnerabilidade do consumidor. Falamos das noções gerais sobre a ANAC, para saber se ela realmente tem contribuído para essa redução da vulnerabilidade. Conceituamos o poder mediador e vimos que dentro das agências reguladoras não é um poder mediador neutro, pelo contrário, ele deve ser um poder mediador por indução. Estudamos também a necessidade de que as agências reguladoras elas passassem a fazer parte do que o novo Código de Processo Civil traz como sistema de múltiplas portas, ou seja, eu não vou ao judiciário para solucionar uma questão na aviação civil, eu vou procurar a ANAC como um sistema de múltiplas portas, ou seja, incentivar que a ANAC faça a resolução extrajudicial dos conflitos no setor que ela regula. Ainda no tópico 4, nós falamos da atuação prática da ANAC e dividimos em 2 pontos, pontos positivos e pontos negativos. Dos pontos positivos, nós trouxemos 2. Um é que ela foi a primeira agência reguladora a se vincular à plataforma consumidor.gov em 2016, e ela usa essa plataforma para regular o setor de aviação civil, com as reclamações, com os dados estatísticos que lá estão. Né?
O segundo ponto positivo e mais recente, de agosto de 2020, é que ela criou o projeto prioritário de regulação responsiva, só que é uma coisa mais para o futuro, para que ela se aproxime do consumidor para um período de 2020 a 2026. Então, é uma atuação realmente para o futuro. Quanto pontos negativos, nós trouxemos três. O primeiro deles foi a resolução de número 400 de 2016, que alterou profundamente a relação de consumo na aviação civil, a questão da cobrança por bagagem, e uma série de outros artigos dessa resolução que nós trouxemos apontamentos críticos a eles, né? Mostrando o quanto eles violam diretamente o consumidor sob a alegação de que o serviço ia ser melhorado e não melhorou nada, como todos nós sabemos, né? E tem um desafio muito maior agora no pós-pandemia, que todos vão voltar a viajar e vão precisar mais ainda da ANAC na proteção dos seus direitos. Um segundo ponto negativo na atuação da ANAC, além da Resolução 400, foi uma não regulação, na verdade, que foi a questão da marcação antecipada, cobrança por marcação antecipada de assentos, que partiu por livre e espontânea vontade das empresas aéreas, de cobrar por marcação antecipada. Né? E a ANAC não fez nada de início, alguns PROCONs no Brasil começaram a multar, as multas foram cassadas pelo judiciário e ficou como nós sabemos que hoje está, né? Sendo cobrado por marcação antecipada, com exceção de 48 horas antes, que é o período do check-in, que você tem gratuitamente, entre aspas, a marcação permitida. Né? O terceiro e último ponto negativo que nós trouxemos no nosso estudo foi o déficit de representatividade da ANAC e da sociedade de consumidores no setor de aviação civil. Um exemplo claro e recente que nós tivemos foi a TAC, o Termo de Ajuste de Conduta da Pandemia, que gerou a Lei 14.034 de 2020, que violou uma série de normas do Código de Defesa do Consumidor expressamente, principalmente vinculada à questão de indenização. Praticamente tirou o risco da atividade das companhias aéreas e passou o risco para o consumidor. Inclusive, caso fortuito força maior, não é mais da responsabilidade da empresa aérea, o que é um absurdo total. O que mostra que esse déficit de representatividade fez com que um termo de ajuste de conduta, que deveria ser pró-consumidor, fosse totalmente contra ele. E aí nós já vemos que é um descompasso. 2 pontos positivos, sendo um deles para o futuro, né, uma promessa de que a ANAC se aproxime dos órgãos de defesa do consumidor e da redução da vulnerabilidade do consumidor, e 3 pontos negativos que já estão vigendo e violando de maneira direta os interesses e direitos dos consumidores que utilizam o serviço de aviação civil. Então, a gente dá a dor, e aí é muito importante na dissertação isso, né? Você dá a dor, dá o remédio, né? Dê a solução. Tá, tudo bem. Até que nós chegamos, vimos que tem 2 pontos negativos, 3 pontos positivos, 2 positivos e 3 negativos, e o que fazer agora? Ora, vamos para o estudo comparado, né? Nós trouxemos um apontamento na nossa dissertação, que foi a ANAC portuguesa, e que ela já nasce, a ANAC portuguesa já nasceu vinculada ao que o sistema português chama de Direção Geral do Consumidor, que é um órgão de proteção dos consumidores portugueses, vinculado à administração direta, mais especificamente ao Ministério da Economia e do Emprego. Então, a ANAC surgiu no bojo da Direção Geral do Consumidor. Né? Então, aí já mostra a quem ela vem. Aquela pergunta, mas ela vai proteger quem? Não tem que equilibrar a balança, proteger as companhias não vão fornecer, passar os gastos que ela tiver com essa defesa do consumidor para o consumidor? Não, porque a ANAC portuguesa ela já nasce com o propósito de defender e proteger o consumidor, e aí, consequentemente, você protege o mercado. Não é o contrário, não é protegendo o mercado que você vai proteger o consumidor, como a gente muito bem vê no nosso dia a dia, né, no sistema em que nós vivemos. Essa análise comparativa ela tem que partir de dentro para fora da ANAC, ou seja, a ANAC tem que se espelhar, a ANAC brasileira tem que se espelhar na ANAC portuguesa, diga-se por sinal que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil, aí já tem um nome mais forte, né? Aqui é a agência e lá é a Autoridade Nacional de Aviação Civil, que já mostra a força e o poder que tem a ANAC portuguesa na defesa dos consumidores. O segundo, e já de fora para dentro, é a tutela coletiva do consumidor, mais a extrajudicial do que propriamente a judicial, já que a gente vem falando do sistema de múltiplas portas, né? Dentro da tutela coletiva, nós estudamos os interesses que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, interesse coletivo, difuso, individual, homogêneo, e trouxemos exemplos de instrumentos da tutela coletiva, como termo de ajuste de conduta, ação preventiva mandamental e as consultas e audiências públicas. E apontamos uma crítica direta à ANAC, porque houve um termo de ajuste de conduta agora, que ela não participou no setor aéreo e violou uma série de direitos do consumidor, que foi a Lei 14.034 de 2020. Né? A outra foi as consultas e audiências públicas que, prévias à Resolução 400, e não foram suficientes para
que a ANAC não aprovasse a resolução e não violasse o direito do consumidor. Então, a gente mostra que é preciso uma tutela coletiva mais efetiva para que a ANAC venha a proteger o consumidor. E a guisa de conclusão, nós chegamos de que, só pesando pontos negativos e positivos, a ANAC ainda não vem cumprindo o seu papel de reduzir a vulnerabilidade do consumidor. Pelo contrário, a atuação e a não atuação dela, a omissão dela, tem violado ou permitido que se viole uma série de direitos do consumidor. Inclusive, no capítulo 4, no tópico 4 da minha dissertação, eu faço apontamentos específicos dos artigos que essa resolução 400 violou do CDC, né? E a solução, como nós já falamos, é de dentro para fora, a ANAC se aproximar da ANAC portuguesa, para que se aproxime dos órgãos de defesa do consumidor, e assim se não fizer, que a tutela coletiva do consumidor, principalmente a extrajudicial, faça com que a ANAC cumpra, principalmente no momento em que agora nós vamos voltar a viajar mais de avião, né, consumir o serviço do setor de aviação civil. E a minha dissertação, eu concluí ela dia 1º de outubro, na minha defesa, com a banca que foi o professor Elísio Bastos, que é procurador do Estado, o professor Fábio Holanda, que é procurador do INSS em Fortaleza, e foi indicado para publicação, e eu consegui publicar pela editora 7 Autores. Dia 1º de dezembro, se tudo der certo, vai ser o lançamento lá no CESUP. Eu vou divulgar depois o convite no grupo de pesquisa, assim que eu tiver a confirmação da data e o horário. Até agora a data provisória é essa, 1º de dezembro, às 19 horas, lá no auditório do Ney Sardinha, do CESUPA. Mas eu vou, daqui a alguns dias eu divulgo no grupo, para vocês divulgarem, no Instagram também. E é isso, gente. A pesquisa não foi fácil em tempos de pandemia, né? Ficamos muito isolados, trabalhando e cuidando de família e tudo, mas foi um incentivo para que a gente não desistisse. Isso vai ficar para o pós-pandemia, que Deus nos livre de uma próxima pandemia, mas que se tiver também estaremos fortes para continuar pesquisando. E é isso, gente. Quero agradecer e já passo logo a palavra para a Luísa, que vai falar sobre a dissertação dela, e ao final a gente parte para os debates, para as perguntas. Estamos sempre aqui. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Luísa, só um minutinho. Hugo, é só uma observação que eu queria fazer. Antes de mais nada, te parabenizar pelo seu tema. Acho que um tema que me atrai muito a atenção, especialmente porque ele conjuga duas áreas do direito. Direito econômico, administrativo com direito do consumidor. E aí eu acho que todos os alunos que estão aqui de econômico ganham com essa tua pesquisa, porque ela mostra muito claramente a atuação das agências reguladoras sobre uma outra perspectiva. Não a perspectiva Estado-empresa, mas a perspectiva Estado-empresa com reflexo no mercado de consumo. E se identifica lá no ponto final, né, dessa relação a preocupação com o consumidor. De que forma as agências reguladoras podem não só manter a estrutura e a rigidez de mercado, organizar os processos produtivos, organizar a atividade fabril, a atividade econômica, mas também pensar, numa atuação extra-pauta voltada à proteção do vulnerável. Então, acho que os alunos aqui de econômico estão relembrando alguns pontos do primeiro bimestre, de intervenção regulatória do Estado no domínio econômico, e a tua pesquisa só mostra o quanto essa aproximação, esse debate transdisciplinar entre os ramos do direito pode favorecer uma pesquisa mais aprofundada, uma pesquisa mais interessante. Então, parabéns mais uma vez. Luísa, vamos ouvir a Luísa agora. Boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Perfeito. Primeiro, agradecer aí pela exposição do Hugo, uma exposição super interessante que está no nosso dia a dia. A ANAC é uma agência de grande importância que realmente nós acabamos nutrindo muitas expectativas. Então, esse cenário, esse aprofundamento é de grande relevância e está inserido no nosso cotidiano. Então, agradeço aí, fico feliz, inclusive, parabenizo pela publicação do livro. Quero ir, por favor, no dia, nos convide, porque é um tema aqui muito instigante. Parabéns. Bom, gente, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Antecipadamente, eu gostaria de cumprimentar meus colegas, o Hugo, o Heitor e a Janaína, e o professor Felipe Guimarães também. Eu agradeço a presença de todos que estão nos assistindo aqui hoje, toda a turma aí, do professor Felipe, de Direito Econômico,
os nossos membros, né, do grupo de pesquisa Consumo e Cidadania. Bom, eu me chamo Luísa Tuma da Ponte Silva e hoje eu vou socializar com vocês o resultado final da minha pesquisa de dissertação, que foi intitulada A Maquiagem Publicitária à Luz da Responsabilidade Social Corporativa, uma forma de burla ao novo ideal de consumo identitário. Eu vou explicar melhor esses termos aqui e vou adiantar, eu fui orientada pelo professor Denis Verbicaro. Nós fizemos uma investigação exploratória, qualitativa, reflexiva, fizemos levantamento, inclusive, nacional e estrangeiro, enfatizando a legislação aplicável, julgados interdisciplinares, e consideramos também aspectos jurídicos, sociais, filosóficos, econômicos e, inclusive, fenômenos atinentes à neurociência. Bom, para eu contextualizar aqui vocês, a problemática que permeou o meu trabalho é assim: a maquiagem publicitária, amparada na responsabilidade social corporativa, ela constitui uma forma de burla ao ideal de consumo identitário. Então, assim, a questão se traduz no sentido de saber se a maquiagem publicitária, que é uma modalidade de publicidade enganosa que, por vezes, está no nosso dia a dia, em vários momentos, inclusive naqueles que nós nem estamos, digamos assim, tão atentos, se essa publicidade enganosa na forma de maquiagem publicitária, se ela consegue viciar, se ela compromete o ideal de consumo identitário. Bom, a minha pesquisa ela foi contextualizada nesse cenário que nós vivemos hoje, que é um cenário competitivo e predatório no mercado de consumo. E que nesse cenário de competição, em que existe uma grande disputa por diversos nichos de consumo, algumas empresas passam a incorporar no seu branding e imagem alguns valores nobres, alguns valores, digamos assim, desejáveis por todos, que são valores defendidos pela doutrina da responsabilidade social corporativa. Contudo, tem a defesa dos valores por uma ótica e, por outra ótica, muitas vezes não se vê a correspondência imediata nas práticas empresariais. Trazendo isso para o plano prático, o que se passou a ver com muita frequência? Vocês já se depararam com empresas que se dizem verdes, que protegem o meio ambiente e que estampam isso em selos e logomarcas e rótulos? Empresas que dizem que fazem entregas de produtos 100% despidas de qualquer tipo de emissão de gases poluentes ou produtos, por vez, 100% ecológicos. Essa situação, além do aspecto do meio ambiente, que nós narramos como a questão verde, ela também ocorre com as noções das cores azul e rosa. Um outro exemplo que é de grande recorrência nos dias atuais, nós vimos no Dia do Orgulho da comunidade LGBTQIA+, em que nós percebemos que as mídias sociais, diversas lojas, estamparam em suas logomarcas o arco-íris ou a cor rosa. Parece que a rede social, de uma forma geral, mudou de cor, ficou colorida a partir desse dia. Mas a questão que fica é se essa representatividade, ela está restrita, essa publicidade, ela tem um claro e único e exclusivo fim mercadológico, ou ela realmente prestigia, ela representa esse público? Bom, aí, diante dessas indagações, surge a questão do consumo identitário. E o que seria esse consumo identitário que está no título da nossa pesquisa? É um consumo que ele se baseia na seletividade do consumidor. É aquele consumidor que ele busca marcas que tenham identidade própria, que são engajadas em causas e valores que o próprio consumidor nutre ou acredita. Então, diante desse contexto, dessa busca por esse nicho mercadológico, algumas empresas trazem essa abordagem que, por vezes, se concretizam em maquiagens publicitárias. Bom, fazendo essa contextualização, nós vamos adentrar no trabalho, que foi dividido em 3 sessões. E a primeira sessão, ela vai abordar a relação entre a sociedade e o consumo, que é um vínculo que sempre existiu,
desde as sociedades mais primitivas até os dias mais atuais, a nossa realidade. O consumo, ele é lido como uma condição irremovível, inerredável da própria existência humana, e que foi se alterando a partir das gerações subsequentes, a partir de suas especificidades. Nesse cenário, nós trouxemos as contribuições de diversos pesquisadores, dentre eles o do Gilles Lipovetsky, que ele traz para nós as 3 eras de consumo, e que ele destaca um ponto em comum entre essas 3 eras, justamente o aperfeiçoamento da publicidade, como ela vem se manifestando com o decorrer dos anos. E ele destaca também que esse ato de consumo, ele passa por uma espécie de educação. É como se nós fôssemos educados a consumir e a inserir o consumo nos nossos hábitos e na nossa cultura. A partir dessa forte imersão do consumo no nosso dia a dia, nós trouxemos a atuação do que conhecemos hoje por indústria cultural de massa, que vai criando formas cada vez mais sutis e mais direcionadas de atrair o consumidor para esse mercado de consumo. E, para isso, vai se apoderar de várias técnicas, dentre elas, inclusive, o neuromarketing, que muitas vezes nós mesmos não detectamos que somos atraídos por técnicas que estão mais profundas do que o nosso próprio consciente pode detectar. Uma outra situação que é abordada nesse contexto de consumo é a força do consumismo nas plataformas eletrônicas, que é muito do que nós vivemos no dia a dia. Que a partir dessas publicidades cada vez mais direcionadas, seja Instagram, seja nos e-mails, no spam, essas publicidades elas vão visar uma espécie de magnetismo, de atração dos consumidores e reforçando esse ato de compra inconsciente e muitas vezes que o próprio consumidor sequer nota que ele está envolvido nesse ciclo desvirtuoso de consumo. Fazendo esse apanhado inicial, nós adentramos na seção 2, que é uma seção que ela vai abordar o contexto de publicidade e de consumo, ele começa a ser repensado a partir de uma teoria difundida a partir de 1950, que ela vai tratar da responsabilidade social corporativa, que muitos de nós já ouvimos falar, às vezes já ouvimos falar em compliance, e são fatores que estão intimamente conectados. E essa doutrina, ela vai pregar uma perspectiva muito interessante de que os empresários, eles devem focar, além do lucro em si, eles devem também atentar suas ações para valores nobres, como a boa-fé, a moralidade, a ética, a confiança, dentre outros. Então, a responsabilidade social corporativa é uma doutrina que vem com muita força, que ela é difundida inicialmente nos Estados Unidos e que ela deve ser entendida como uma missão a ser praticada no dia a dia das corporações, tanto no plano interno entre os colaboradores, quanto no plano externo, ou seja, todos aqueles que de alguma forma são afetados. E essa relação no plano interno e externo, ela deve ser permeada pela confiança mútua e pelo diálogo entre os envolvidos. E a partir dessas lições super interessantes da doutrina da responsabilidade social corporativa, algumas empresas, como eu coloquei para vocês, elas vão emprestar esses valores a elas, a imagem delas, ao branding delas, ao que elas propagam, a sua própria identidade. Só que quando isso acontece sem que a empresa demonstre efetivamente que ela adota práticas que protegem de alguma forma determinados nichos, a gente começa a tratar das práticas de greenwashing, bluewashing, pinkwashing, que são justamente essas maquiagens publicitárias dentro de determinados nichos. Feito essa contextualização das maquiagens publicitárias, nós entramos em alguns casos práticos e destacamos a vulnerabilidade, na verdade, o agravamento da vulnerabilidade do consumidor. E, inclusive, dentre as vulnerabilidades social, econômica, amplamente difundidas, nós trazemos também a vulnerabilidade algorítmica, que também foi explorada pelo meu colega Heitor, que é uma abordagem digna de nota, que ela reflete
uma ampla conexão com o capitalismo de vigilância. Ou seja, que de alguma forma, como o professor Oscar Ivan Pruto sempre fala, parece que hoje em dia nós não estamos sozinhos, porque nós estamos com celulares, temos relatos de pessoas que comentam alguma coisa, algum desejo pessoal, e imediatamente, instantaneamente, algo está estampando o seu celular, a sua tela. Então, é uma vulnerabilidade inovadora e que entendemos ser digna de estudo, porque realmente nós estamos imersos nesse contexto de novas tecnologias e de imersão digital. Abordadas essas vulnerabilidades que são agravadas nesse contexto, nós fazemos o enquadramento da maquiagem publicitária enquanto uma publicidade enganosa, uma publicidade que ela pode ser total ou parcialmente falsa, ou seja, empresas se autodenominam como verdes, azuis, como protetoras dos direitos laborais, ou rosas, sem que você note, você enxergue essa evidente representatividade. Ou seja, se você diz que a sua empresa é rosa, será que tem no quadro daquela empresa pessoas que possam reforçar isso? Por exemplo, pessoas que sejam transexuais, para dar essa representatividade, ou está só estampado o arco-íris ali, a cor rosa? Então, nós fazemos esse questionamento e coibimos esse tipo de conduta que nos parece ser uma forma de atração de consumidores de nichos cada vez mais seletivos, mas sem a devida contrapartida pela empresa que está propagando esse ideal desejável pela coletividade. E, exposto isso, nós adentramos, né, nas considerações finais e que nós separamos, como o Hugo colocou, nós colocamos os problemas que nós detectamos ao longo da pesquisa, nossas dúvidas sensíveis, e analisamos possíveis soluções, que mais nomeamos como considerações finais, porque o esgotamento de um tema é muito delicado. Então, notamos algumas situações que podem ajudar a mitigar ou, quem sabe, superar essa problemática. Nós dividimos em 3 categorias de atores que podem atuar nesse quadro. A primeira é o próprio consumidor. O consumidor, nesse cenário, diante de uma publicidade enganosa, ele deve ter uma postura proativa, repensar as escolhas dele de consumo e pesquisar efetivamente os fornecedores que efetivamente atendam ao seu ideal de consumo identitário. E mais, se ele se deparar com uma maquiagem publicitária, ele deve denunciar, ele não pode quedar-se inerte, ele deve denunciar ao PROCON, ao CONAR, ou, por se tratar de um direito coletivo, é desejável que seja promovido o ajuizamento de uma ação coletiva para resguardar de forma indeterminada todos os atingidos. Em relação às corporações, elas também têm deveres, elas também é de grande importância que elas implementem códigos de ética empresariais que tutelem essas práticas do dia a dia e protejam interesses públicos e os interesses dos próprios operadores, dos profissionais que estão ali no plano interno daquela empresa. E assim, ele vai consolidar o ideal de fidelidade entre a própria equipe dele e o público externo. Em relação à transparência e à boa-fé, que são primados indissociáveis da prática empresarial, é necessário que o consumidor tenha acesso às informações necessárias, aptas a mostrar o seu real engajamento, verde, azul ou rosa. Ou seja, se a empresa se afirma, se autodenomina como verde, ela deve demonstrar o que faz dela ser uma empresa verde, quais são as práticas diferenciais no mercado de consumo que ela está adotando para realmente se autodenominar e se autopublicizar dessa forma. Por fim, as autoridades competentes também têm um papel de grande relevância, que justamente diante de um caso de publicidade enganosa, de maquiagem publicitária, essas autoridades elas devem apurar. E caso seja configurada essa publicidade ilícita dentro da sua esfera de competência, devem analisar o cabimento das responsabilidades civil, administrativa e penal que são cumulativas. E eu finalizo o meu trabalho dizendo que, além da conscientização de todos os atores sociais envolvidos, seja os consumidores, seja as corporações, sejam as autoridades, é necessário o agir, pois aqueles que se restringem ao plano das ideias
são sempre incapazes de mudar a realidade que estão inseridos. Então, é muito importante essa atuação proativa, a identificação de publicidades ilícitas, para que a gente consiga superar esse cenário e poder escolher livremente, poder exercer nosso real poder de escolha diante de tantas ofertas que estão disponíveis hoje no mercado de consumo. Bom, era essa a exposição, eu me encontro aqui, qualquer dúvida, esclarecimento, eu estou aqui à disposição. Agradeço aí a escuta de todos, vou devolver a palavra ao professor Felipe. Obrigada. Ô, Luísa, parabéns, obrigado pela tua exposição. Meninos que estão aqui no presencial estão falando muito bem do teu trabalho, né, do quanto às vezes a gente deixa essas coisas passarem e a gente nem se percebe, né, essas questões mais voltadas a essas novas vulnerabilidades da pós-modernidade, como a vulnerabilidade algorítmica, né, a vulnerabilidade estrutural, né, Heitor? Heitor teve essa concepção muito clara no trabalho dele, do conceito de vulnerabilidade estrutural, e é exatamente o que a gente estava falando agora aqui, né? A importância de trabalho como esse, trazendo à tona esse tipo de debate. Felipe, só para nós nos empolgamos com a pesquisa, é algo que a gente se debruça por tanto tempo. Eu esqueci de comentar que meu trabalho foi aprovado com recomendação de publicação. O trabalho vai ser publicado pela editora Lumen Iuris, a previsão que seja em março do ano que vem, e com certeza eu vou estender aí o convite a todos. Tá compartilhando com vocês essa pesquisa que tanto prazer, tanta satisfação me deu, é incrível. Então, só contextualizar esse fato também. Obrigada. Parabéns, já temos 2 lançamentos, anotem aí. Do Hugo, né, Hugo, agora em dezembro, não é isso? Isso, professor. Está previsto para o dia 1º de dezembro, às 19 horas, no auditório Ney Sardinha, do Cesupa. Eu vou assistir, que o convite estiver pronto, e a editora me dá a confirmação que os livros vão estar aqui, pelo menos uma semana antes, eu confirmo a data e ponho no grupo de pesquisa. Excelente. E agora o da Luísa. E o Heitor, acho que também vai publicar, não vai, Heitor? Vou publicar também, professor. Previsão aí com o andamento da pandemia, né, poder fazer um lançamento presencial. Embora a editoração do livro que eu tenha optado por uma editoração mista, né, eletrônica, para ficar disponível em licença Creative Commons, gratuita para todo mundo que queira pesquisar o assunto, mas também algumas edições impressas para que a gente possa fazer aí uma noite de compartilhamento com os amigos, de socialização também desse projeto de pesquisa. A previsão para fevereiro. Excelente. Quem é agora que está na vez? Sou eu. Então, meta a ficha, Heitor. Bom, então vamos lá. Apresentando um pouco da minha pesquisa, eu já vou aqui trazer o título da publicação em si, que será intitulado, então, Economia do Compartilhamento, a tutela da confiança e a vulnerabilidade estrutural do consumidor. Bom, essa pesquisa ela nasceu de um replanejamento de ordem minha dentro do mestrado, sendo acolhido pelo professor Denis, pelo grupo de pesquisa Consumo e Cidadania. Eu vinha de uma outra linha de pesquisa que era de direito administrativo. E então, nesses desafios de encarar uma nova área de conhecimento que eu não tinha tanta intimidade, propus uma pesquisa que é exploratória, crítica e reflexiva, uma pesquisa que ela foi se construindo ao longo do trajeto. Eu tinha um fio condutor, sabia o ponto de partida, mas não sabia muito bem onde chegar. E então utilizamos, a partir de conversas com o meu orientador, o professor Denis, um pano de fundo de estudo da economia do compartilhamento, por entender que a economia do compartilhamento ele é um fenômeno típico da nossa sociedade comunicacional, né, de rede e de hiperconsumo. E então eu propus averiguar em que medida o ato da economia do compartilhamento pode mitigar ou maximizar a vulnerabilidade do consumidor. Enfim,
nesse nosso cenário de hipermodernidade. Então, não se trata de um estudo da economia do compartilhamento em si, mas ela, a investigação dela enquanto um modelo de negócio realmente próprio do nosso tempo hipermoderno, naquilo que conjunturalmente pode impactar as relações de consumo. É uma pesquisa que decorre do programa de pós-graduação do PPGD da UFPA, então é uma pesquisa que tem forte característica nos direitos humanos, e trazer, então, essa proteção jurídica da pessoa humana do consumidor, o que eu venho apresentar como estruturalmente vulnerável. E a pergunta, objeto da pesquisa, é de que forma a promoção de um novo paradigma da confiança, que é tão central, um valor tão caro ao discurso da economia do compartilhamento, ele pode ser uma ferramenta eficaz no empoderamento do consumidor e, consequentemente, na mitigação de espécies de vulnerabilidade do consumidor desencadeada por essas inovações tecnológicas no mercado de consumo. Então, a primeira seção da dissertação, ela trata realmente de desconstruir um pouco do discurso econômico trazido pelos atores da economia do compartilhamento. É um conceito que privilegia a posse de bens e serviços ao invés da propriedade, né? Pode se dar através de troca, aluguel, doação, empréstimo, são diversas figuras jurídicas aí que configuram essa relação, propondo uma alternativa ao acúmulo de bens para superar um padrão de consumo tradicional que levou o planeta a diversos dilemas sociais e ambientais. Então, a economia do compartilhamento ela propõe uma maneira alternativa de se viver e de se consumir, né? Sem desperdício, aproveitando o potencial ocioso dos bens, numa relação onde supostamente todos saem ganhando, construímos cidades mais verdes e mais inteligentes. Apresentado sempre como um modelo de negócio que carrega em si, então, diversas externalidades socioambientais positivas. Mas também a gente não pode deixar de ter em vista, e esse é o ponto crítico a qual a minha pesquisa ela se propõe, é que por trás disso também há uma educação, uma nova filosofia comercial de abdicar da propriedade em favor da mera posse, o que no final acarreta não uma situação de desconsumo em si, mas justamente de hiperconsumo, porque possibilita uma vivência de consumo mais diversificado, já que você não gasta tanto dinheiro, por exemplo, para comprar um carro, porque você pode se locomover por um aplicativo, as suas economias, elas não necessariamente se tornam reservas, elas se tornam outras experiências de consumo, aquisição de outros bens, o que, ao fim e ao cabo, não necessariamente implica numa redução da pegada de carbono, por exemplo, de cada indivíduo consumidor. Quando passamos a analisar a economia, os atores econômicos como cenário macro no consumo, vemos que apenas a resposta que tenta trazer a economia do compartilhamento ela não é suficiente a isso. Claro que é uma contribuição, mas outras medidas também do mercado são necessárias para que a gente possa realmente atingir a essas proposições da economia do compartilhamento. A segunda seção da minha dissertação ela vem tratar da confiança enquanto um valor social que se torna um insumo de mercado. A economia do compartilhamento ela é muito categórica nisso de vender a confiança. Justamente este é o objeto da economia do compartilhamento. Não é o aplicativo que você pega, não é a viagem de carro que você faz pelo aplicativo, não é o quarto ou o imóvel que você aluga por um Airbnb. Isso é apenas a atividade fim de cada uma dessas plataformas de compartilhamento. O que liga todas essas companhias, na verdade, é a venda da confiança, a intermediação em que ela realiza entre o consumidor final e
outro consumidor da plataforma também, mas que é um consumidor produtor ou um prosumidor, de que essa relação ela vai ser bem intermediada e ela vai ter sucesso, você pode ter suas expectativas atendidas, porque senão a gente não teria confiança mesmo para entrar num carro de um desconhecido e fazer uma corrida, se nós não soubéssemos que por trás há uma estrutura e há regras e há políticas de funcionamento da plataforma. Mas também é importante a gente ter clareza que, junto ao estudo da confiança enquanto um valor social, enquanto uma cláusula geral de boa-fé do direito, para proteger essas justas expectativas, a gente também tem em oposição à confiança o risco. Então, também é importante lançar um olhar sobre os riscos do desenvolvimento, da ineficácia regulatória dessas novas tecnologias ainda. Sempre as tecnologias estão à frente da regulação pelo Estado, que acaba vindo depois e muitas vezes tardiamente. Então, são situações sempre a estar atento. Mas o principal, então, a partir dessa apropriação desse valor jurídico da confiança pela economia do compartilhamento, é realmente pensar em uma nova forma de tutelar essa confiança, em um outro princípio para além do princípio da boa-fé, um princípio mais robusto, que dá efetiva realização de empoderamento aos consumidores, que possibilita um reequilíbrio das assimetrias de mercado, de forças entre o consumidor e o fornecedor diante do assédio de consumo, da publicidade omnidirecional, que a gente diz, né, que vem de todos os meios e todas as plataformas. Então, promover esse paradigma da confiança do mercado de consumo é um passo determinante na construção de um direito de solidariedade, fundamental para mitigar a vulnerabilidade estrutural do consumidor e construir um marco legal que impõe aos fornecedores balizas mais claras de uma atuação socialmente responsável, galgada na ordem pública, no interesse social, para coibir abusos, os assédios de consumo e a vulneração de direitos básicos dos consumidores, tanto individual quanto coletivamente considerados. Enfim, temos que esse princípio da tutela da confiança, ele é uma decorrência lógica do processo de constitucionalização do direito privado, ele é um princípio geral do direito, o princípio da confiança, é também um reflexo do direito da solidariedade, e no âmbito das relações de consumo, ele, embora não esteja previsto nominalmente no Código de Defesa do Consumidor, ele é reconhecido pela jurisprudência do STJ desde os anos 2000, pelas duas turmas de direito privado. Então, é algo que realmente está presente, já existe no mundo jurídico, não é uma mera divagação. Mas, então, o que seria essa vulnerabilidade estrutural do consumidor? E isso é o ponto final da minha pesquisa, a terceira etapa dela, é entender que a necessidade de se proteger o vulnerável é um princípio implícito que está na Constituição Federal, em primeiro lugar, porque o próprio artigo 5º ele vai trazer a necessidade de proteger o consumidor. Então, se há necessidade de proteger o consumidor, é porque ele é vulnerável. Se não fosse vulnerável, não haveria essa necessidade de proteção. E o próprio Código de Defesa do Consumidor ele vem trazer expressamente, realmente, a mitigação da vulnerabilidade do consumidor como uma orientação da própria norma de consumo. Então, o interessante é entender que o artigo 4º do CDC, ele vem trazer apenas um conceito de vulnerável, ele só fala de vulnerabilidade, ele não fala de vulnerabilidades. Nós fazemos academicamente essas distinções, e eu até proponho uma forma de classificação disso em dividir as vulnerabilidades, inventariar essas vulnerabilidades entre aquelas que já são reconhecidas pela jurisprudência, como a técnica, a jurídica ou científica, a fática ou econômica, a vulnerabilidade informacional, de outras que nós ainda no campo da doutrina estamos desenvolvendo, como a vulnerabilidade eletrônica, a comportamental, a política, biológica,
a vulnerabilidade no acesso à justiça, a vulnerabilidade ambiental e a vulnerabilidade algorítmica também, né, que surge como uma reflexão desde a minha banca de qualificação, com a presença do professor Fábio Schwartz, colocando aí essa inquietude que eu tinha sobre a forma como o acesso aos dados, os filtros das redes sociais nos condicionam, nos colocam em condições de um consumo mais irrefletido, aproveita aquele ímpeto que nós já temos de uma busca por um produto de interesse, de repente aquilo já começa a minar em todo o campo, em todo momento que estamos no ambiente virtual. E o professor Fábio Schwartz deu essa definição a partir desse problema, de chamá-lo de vulnerabilidade algorítmica. Então, a concepção que eu tenho, que eu trago é essa. Nós fazemos essa distinção entre as vulnerabilidades, é importante que façamos essa distinção academicamente para que possamos progredir sobre as características de cada uma dessas facetas da vulnerabilidade, mas nós não podemos perder de vista que, por elas serem tantas e tão múltiplas, nenhum consumidor, nenhuma pessoa humana vai se tornar em nenhum momento invulnerável. Você pode mitigar alguma dessas espécies, mas você continua sendo vulnerável sob diversas outras formas. Então, por isso que essa vulnerabilidade eu gosto de chamar de estrutural, porque ela decorre das próprias estruturas do mercado mesmo, das próprias formas de atuação dos fornecedores. Então, já em vias de conclusão, para também não esgotar muito o tempo, seria reconhecer essa vulnerabilidade estrutural, ela possibilita, então, a gente ter um outro olhar sobre esse paradigma da confiança que eu trouxe na segunda sessão do trabalho, para efetivamente assegurar o empoderamento do consumidor, né? A confiança que apresenta-se a pessoa humana hipermoderna como uma espécie de resignação, de que tanto quanto a gente não pode dominar todos os conhecimentos, a gente não tem como deixar de consumir, a gente não tem como entender todos os riscos, a gente também não pode viver com um caos e um temor de não realizar contratos diários de consumo. A gente confia no fornecedor, e a gente deve ter, sim, sempre a justa expectativa pelo aquele ato de consumo atendido, sob pena de realmente de frustrar as expectativas e quebrar essa relação de confiança que é um valor fundamental da nossa sociedade. A frustração da confiança ela é uma ofensa à própria pessoa humana e à sociedade. Então, a gente tem que criar alternativas de empoderamento e identidade do consumidor, do consumo identitário, que a Luísa já pode trazer um pouco como algo realmente respeitado e efetivado pelos atores econômicos. Precisamos de maior ativismo social nas relações de consumo, de equilibrar essa estruturalidade das assimetrias de poder, de dar igualdade de armas aos consumidores e fornecedores. Realmente é um caminho pelo ativismo judicial coletivo das associações de consumidores. Temos que destruir alguns mitos, como o mito da indústria moral, como o mito do mero aborrecimento, e ressignificar o papel estatal e da cidadania participativa. É isso. Muito obrigado, Heitor, pela socialização da tua pesquisa. Eu também, assim como os outros colegas, estou ansioso para ler esse teu trabalho, já na versão final publicada. Acho que todos nós temos muito a aprender com essas novas perspectivas de vulnerabilidade, né? Que hoje é um fato inegável, né? Vivemos novas vulnerabilidades. Inclusive, eu sempre falo isso nas minhas aulas de consumidor. Gente, a aposta do futuro na tutela do consumo é repensar o conceito de vulnerabilidade. E é exatamente isso que o teu trabalho discute, apresenta e coloca no seio da academia a título de debate. Então, Heitor, parabéns pela tua pesquisa. Acho que todos nós temos muito a aprender
com o desenvolvimento dessa tua pesquisa no PPGD da UFPA. Janaína, nossa queridíssima especialista em proteção de dados. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Tá? Sim, está um pouquinho abafado, mas eu acho que está um pouco próximo o teu microfone. Tá, deixa eu só organizar aqui. Tá melhor? Agora, melhorou um pouquinho. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de socializar aqui os resultados das nossas dissertações. Agradecer ao professor Felipe e todos os colegas que acompanham aqui a mesa, os membros do grupo de pesquisa e os alunos do professor que estão acompanhando aqui hoje a nossa reunião. Eu quero dizer, primeiramente, que o meu trabalho ele é uma construção desde 2018, quando eu entrei no grupo de pesquisa Consumo de Cidadania e comecei, através das discussões do grupo, a entender um pouco mais sobre direito do consumidor, sobre vulnerabilidade, sobre comércio eletrônico, e esses assuntos foram me chamando a atenção, e depois de alguns artigos, alguns trabalhos apresentados na jornada jurídica do SISUP, inclusive, que foi orientada pelo professor Felipe, eu fiz o meu pré-projeto de mestrado, que tinha como objeto estudar o assédio de consumo no ambiente virtual pelo direcionamento publicitário através de dados pessoais. Fui aprovada no mestrado da UFPA e, ao longo do mestrado, eu continuei na pesquisa sobre tratamento e uso de dados vinculados ao direcionamento publicitário, mas achei, junto com o meu orientador, professor Denis, a necessidade de ampliar essa perspectiva. Até porque durante o mestrado, todos nós entramos na pandemia, né? Ocorreu a pandemia do Covid, e durante esse período intensificou o uso de dados em todas as perspectivas, inclusive para políticas públicas. Então, nós, observando todo esse contexto, ampliamos a minha pesquisa para falar sobre como proteger o consumidor no ambiente virtual por uso indevido de dados, fazendo sempre um corte metodológico para publicidade direcionada. Então, a partir dessa problemática e dessa necessidade de ampliação da problemática, por conta própria do contexto de pandemia, o meu trabalho foi desenvolvido em 6 capítulos, com 4 capítulos conteudísticos, mas com 2 fases bem definidas. O primeiro e segundo capítulo, na verdade, o segundo e terceiro capítulo, porque o primeiro é a introdução, ele tinha como objetivo de diagnosticar. E o quarto e quinto capítulo de apresentar uma solução para, dessa forma, uma tentativa de buscar a proteção do consumidor inserido nesse contexto. O meu primeiro capítulo, eu fiz no início, no princípio, nós queríamos diagnosticar o capitalismo de vigilância e a sociedade de controle. Nós usamos referenciais filosóficos para fazer esse diagnóstico da capitalismo de vigilância, não só com base na Zuboff, mas utilizando o Foucault, Deleuze, Bill-Churran, todos com o fim de demonstrar como o consumidor ele está num ambiente de controle e de persuasão de controle, persuasão e de constante vigilância. E todo esse contexto, ele caracteriza uma simetria relacional entre os agentes que estão ali no contexto discutido. Além desse primeiro diagnóstico, dessa primeira demonstração do estabelecimento do capitalismo de vigilância e da sociedade de controle, no primeiro capítulo nós apresentamos as formas de coleta, tratamento e uso de dados pessoais, pegando especificamente a forma de uso dos dados pessoais através do direcionamento publicitário, da publicidade direcionada,
apresentando as formas de publicidade direcionada e como essa publicidade direcionada, ela realiza o assédio de consumo, destacando, inclusive, o que seria o geoprice, o geoblock, tudo demonstrando que os dados pessoais são coletados, são tratados e são depois colocados como forma de assédio de consumo para fazer com que o consumidor consuma exatamente aquilo que está sendo direcionado para ele, porque nesta relação, da mesma forma, o consumidor é a matéria-prima e vai ser destinatário final. Então, através dessa coleta, tratamento e uso de dados pessoais, nós temos uma reconfiguração dos atores da relação, onde há uma necessidade de ampliação do conceito de consumidor e uma ampliação do conceito do fornecedor. Por quê? Porque o consumidor, ao mesmo tempo, ele vai ser a matéria-prima e destinatário final, e o fornecedor não estará vinculado apenas àqueles verbos indicados no artigo 3º do CDC, e sim ser todos aqueles agentes que compõem a relação. Esses aspectos que eu mencionei agora, todos eles foram discutidos no 2º capítulo, e após essa apresentação, nós fomos para o 3º capítulo com o objetivo de destacar o comércio eletrônico, e no comércio eletrônico, onde essas características do comércio eletrônico vão afetar vão afetar quais os princípios, quais os direitos que essa característica do comércio eletrônico vai afetar diretamente do consumidor. Gente, só um minuto, eu estou ouvindo um chiado, vocês estão também escutando? Eu acho que já parou, Janaína. Era. Tá, porque eu estava falando e eu estava ouvindo ao mesmo tempo também um barulho, mas eu acredito que já parou. Sim, voltando aqui. Parou o chiado, era esse computador daqui que estava com o microfone ligado. Ah, entendi. Melhorou agora? Melhorou sim. Ótimo, obrigada. Então, voltando aqui. No 3º capítulo, o objetivo era demonstrar as características do consumo digital e do comércio eletrônico, ressaltando 3 pontos principais que vão afetar diretamente nesse consumo no ambiente virtual. Quais são os pontos? A vulnerabilidade, a privacidade e a liberdade. Na vulnerabilidade, no princípio da vulnerabilidade, nós mostramos que, sim, todo consumidor é vulnerável, mas nesse contexto aqui discutido, existe um agravamento da vulnerabilidade pelas próprias características do ambiente virtual, e existem também algumas vulnerabilidades específicas, como o Heitor muito bem colocou na sua apresentação e na sua dissertação. Eu apresentei no trabalho a vulnerabilidade informacional, a vulnerabilidade situacional, a vulnerabilidade psicocomportamental, aqui utilizando como base o trabalho da nossa colega Camila Taide, e a vulnerabilidade algorítmica, também utilizando como referencial o trabalho do Heitor. Após a apresentação dessas vulnerabilidades, nós passamos para a apresentação da multiformidade do conceito da privacidade. Mas aqui eu quero destacar um ponto antes de passar para a privacidade. Quando nós falamos de vulnerabilidade e de vulnerabilidades específicas, o objetivo não é segmentar o princípio da vulnerabilidade, e sim apresentar características específicas da vulnerabilidade do consumidor inserido em alguns contextos, consumidor e algumas características específicas, para, a partir disso, buscar uma forma mais efetiva de proteção. Por que eu estou dizendo isso? Porque já li e ouvi críticas com relação a esta divisão do princípio da vulnerabilidade como se fosse uma forma de segmentar. Mas não, gente, é uma forma de estudar especificamente a característica, a condição, o contexto, para, a partir disso, buscar uma forma de proteção. A partir disso, do estudo da vulnerabilidade, dessas vulnerabilidades específicas do ambiente digital, passamos para a discussão da privacidade.
entendendo que a privacidade ela tem uma dimensão individual, uma dimensão coletiva, um aspecto negativo e positivo. A privacidade ela tem a sua primeira menção em 1890, mas a partir disso houve várias discussões sobre o princípio, sobre a privacidade, e vários sentidos sobre esse direito da privacidade, até nós conseguirmos chegar à privacidade como proteção de dados. Então, no trabalho é apresentado todas essas dimensões do conceito da privacidade, inclusive privacidade como direito de estar só, privacidade como inviolabilidade, privacidade como proteção de dados, privacidade como integridade contextual, que é um conceito de uma professora americana, muito discutido na doutrina americana, para, a partir disso, desenvolver como a privacidade ela é vista nesse contexto de tratamento e uso de dados pessoais e como hoje ela é reconhecida como hoje a privacidade como proteção de dados é reconhecida como um direito fundamental pelo próprio STF. Depois das discussões sobre as vulnerabilidades e os conceitos de privacidade, nós passamos a discutir a liberdade nos contratos de consumo, no consumo digital, observando que existe uma relativização da liberdade e, por conta disso, consequentemente, há uma relativização do consentimento. O consentimento, ele é relativizado. Então, como utilizar a liberdade e, posteriormente, o consentimento como uma base autorizativa para autorização para a concessão e, posteriormente, uma base autorizativa de tratamento dos dados pessoais. Depois de estudar esses aspectos, vulnerabilidade, privacidade e liberdade, a liberdade relativizada, nós passamos para o estudo do consentimento em si. Consentimento no tratamento de dados pessoais, o consentimento no consumo digital. Apresentamos todas as bases autorizativas com foco no consentimento. E aqui fizemos um diálogo das fontes entre o CDC e a LGPD. Como, de fato, o consentimento ele deveria ser adjetivado para, a partir disso, eu falar, não, o consentimento aqui é válido. Fazendo essa comparação entre todas as exigências requeridas pela Lei Geral de Proteção de Dados e pelo Código de Defesa do Consumidor. Feito esse diálogo das fontes para obtenção do consentimento, nós fizemos o diálogo das fontes para observar como são as formas de responsabilização por uso indevido de dados, e aí, destacando aqui que existe uma discussão doutrinária sobre o tipo de responsabilização na utilização de dados pessoais. Alguns doutrinadores afirmam que a responsabilidade é subjetiva. Mas como nós estamos falando de relações de consumo, a responsabilidade será objetiva. Sempre fazendo esse diálogo entre LGPD e CDC e observando o quanto a LGPD ela tem uma inspiração fortíssima no CDC, porque os princípios que falam de responsabilização são um espelho do nosso Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, nós apresentamos isso de forma bem clara, como há uma concreta e clara inspiração nas premissas consumeristas para o estabelecimento dessa responsabilização. Após a apresentação das formas de responsabilização, passamos também por esse diálogo das fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, mas para desenvolver a tutela coletiva. Tanto o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele apresenta ao consumidor não só como de forma individual, como forma coletiva, inclusive referência com relação à tutela coletiva, como a Lei Geral de Proteção de Dados também pegou essa inspiração do Código de Defesa do Consumidor e apresenta ao usuário
o titular de dados, não só de maneira individual, mas como uma maneira coletiva. Ou seja, a proteção ela tem que se dar nesses dois aspectos. Após esse estudo dialogado, tanto na realização do consentimento, da responsabilização e da tutela coletiva, observou-se que sim, a responsabilização ela é muito importante para a proteção do consumidor nesse contexto de tratamento e uso indevido de dados pessoais. Mas a própria legislação, ela afirma que há necessidade de responsabilizar, sim, pelo dano causado. Mas, além disso, há a necessidade de um estabelecimento de uma tutela preventiva para evitar o estado de danosidade. Ou seja, nós temos a responsabilização, mas nós precisamos também fazer todo um mecanismo de implementação e de segurança da informação para evitar o estabelecimento, um estabelecimento de risco, um estabelecimento de estado de danosidade em tutela coletiva para o quarto capítulo. O quarto capítulo, ele destaca essa necessidade de uma estruturação de uma tutela preventiva, daí buscando como a base doutrina, que neste ponto é a tese do professor Denis Verbicaro, que é esse estabelecimento da tutela preventiva seria através de um compartilhamento da autoridade política entre o Estado, o consumidor e o fornecedor. O Estado, no estabelecimento de políticas e na criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pela sua função fiscalizatória, punitiva e educativa. O consumidor, através do seu empoderamento, e aqui apresentando casos como aconteceu o empoderamento do consumidor durante a pandemia, destacando sempre a necessidade de educação desse consumidor e a existência de uma exclusão tecnoinformativa de grande parte dos consumidores brasileiros e os fornecedores. O fornecedor, especificamente, foi destacada a realização de técnicas de governança, boas práticas, compliance, e aqui também a realização de Privacy by Design, para que ele haja de uma forma com que evite o estabelecimento de estados de danosidade e, além disso, a necessidade, inclusive por força de lei, da prestação de contas quando lhe é exigido. E aqui nesse ponto, quando nós falamos de prestação de contas e na necessidade de agir de uma forma preventiva, destacando a implementação de uma política de segurança da informação e a realização de códigos de boas práticas, inclusive com a possibilidade de chancela desse código de boas práticas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós levantamos um ponto aqui. Seria, então, o estabelecimento de uma autorregulação regulada nesse contexto discutido de proteção de dados pessoais no Brasil? Este ponto não foi muito discutido, mas há uma pincelada aqui para futuras pesquisas e até para fazer esse levantamento. Estaríamos num contexto de autorregulação regulada? Após essa apresentação, no quarto capítulo sobre a responsabilização, consentimento e tutela coletiva, e agora a apresentação de uma tutela preventiva com base no compartilhamento da autoridade política, já em vias de conclusão, o trabalho ele destacou, sim, a necessidade de uma tutela, de uma responsabilidade Eu acho que a Janaína travou.
mas ressaltando sempre... Voltou. Saiu. Acho que ela vai sair e vai entrar. Eu estava concluindo o raciocínio dela e caiu. Ela mandou mensagem aqui que está tentando reconectar. Pediu 2 minutos para tentar retornar à sala. Obrigado, Heitor. Voltei, gente, caiu aqui do computador, entrei pelo celular, rapidinho, para concluir. Tá bom. Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo. Janaína, a tua apresentação interrompeu logo quando tu entraste na conclusão. Tá, ótimo. Então, em vias de conclusão, nós apresentamos que sim, existe uma necessidade de ter formas de responsabilização clara, mas, além disso, uma necessidade de um estabelecimento de políticas e de uma implementação de técnicas preventivas para proteger o consumidor inserido nesse contexto, destacando sempre que esse estabelecimento de uma política preventiva, de uma tutela preventiva, ele favorecerá todos os agentes que compõem essa relação, porque vai estabelecer uma relação de confiança mútua entre as partes. Essa relação de confiança favorecerá o consumidor, o Estado inserido nesse contexto como mediador e como fiscalizador aqui, e também o fornecedor, porque o fornecedor, ao estabelecer essa relação de confiança, consequentemente, ele consegue vincular aquele consumidor ao seu mercado e esse produto ao seu mercado, a produção do seu produto e do serviço em si. Então, esta foi a conclusão do trabalho, e o que eu fiquei muito feliz aqui observando a apresentação de todos é que os nossos trabalhos, eles são em temáticas diferentes, mas eles têm pontos de convergência, né? E acredito que muito disso é pelas discussões no nosso grupo, porque nós acabamos divulgando os nossos textos e apresentando as nossas ideias, e as nossas ideias são posteriormente entrelaçadas nas nossas pesquisas. E já concluindo aqui, foi excelente ouvir a Luísa, o Heitor e o Hugo. Foi uma responsabilidade concluir aqui a apresentação, e eu fico aqui para perguntas e comentários, se houver. Obrigado, Janaína. Muito boa a tua apresentação. Acho que fechaste aí com chave de ouro, né? Esse quarteto fantástico do nosso GP. E eu acho que tem tudo a ver o que tu colocaste agora no final da tua fala, com relação à proximidade, né? O tronco de todos esses trabalhos deixa muito claras as discussões teóricas que a gente já trabalha há pelo menos uns 4 anos no nosso grupo de pesquisa. Então, você vê todo um aporte teórico, toda uma consolidação na pesquisa que tem uma base muito específica. E a base que, basicamente, sedimentou aí todos esses anos no nosso grupo, especialmente o texto da professora Cláudia, né, a Escola de Direito do Consumidor do Rio Grande do Sul, enfim, todos aqueles textos direcionados, né, a temáticas muitas das vezes específicas, mas que tinham aquele elemento comum que a gente percebe em todos os trabalhos de vocês. Então, parabéns mais uma vez, tá? Muito obrigado por compartilharem com os alunos da graduação essa experiência. Eu acho que eles têm muito a ganhar com essa aproximação, né, entre graduação e pós. Eu já gostaria de fazer o convite aos alunos da graduação para que, se tiverem interesse, a partir do ano que vem, tá, em fevereiro, a
a gente já estará fazendo a nova seleção de integrantes do grupo de pesquisa e da clínica de superendividamento, tá? Então, esse grupo, anualmente, ele é renovado, tá? Existem alguns aí encegueirados que não largam de jeito nenhum, né? Estavam na graduação, né, Janaína? Na graduação, pós, lato, estrito e continuam no grupo. Esses aí são os melhores, realmente estão ali para estudar e contribuir. Então, mas isso não afasta a possibilidade de novos integrantes aderirem ao grupo. Inclusive, a cada ano que passa, só aumenta a quantidade de integrantes do nosso grupo. Já está com praticamente 70 ou 80% do nosso grupo de pesquisa. Então, é um capital humano aí muito valoroso, muito importante, né, para discutir a tutela do consumidor, especialmente aqui na região norte. Já temos sinais, evidências e provas, né, da qualidade dos trabalhos que estão aqui. Então, aqui é digno de nós deixarmos registrados e estender o convite para todos que queiram integrar o nosso participado a partir do ano que vem. Diga, professor, posso fazer um convite rapidinho, aproveitando a oportunidade? Dia 25 do 11, no próximo dia 25 do 11, nós vamos ter a aula magna de lançamento da especialização em Direito Digital e Proteção de Dados, para quem tiver interesse, com o professor Newton De Luca, da USP. O professor, ele é um dos pioneiros na temática de proteção de dados aqui no país, inclusive e com relação à própria construção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem tiver interesse, todos convidados, será transmitido no Excelente. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Heitor. Bom, o que eu poderia falar aqui para os nossos alunos da graduação que estão assistindo, independente das suas áreas de interesse, procurem, se queiram fazer pesquisa, procurem um grupo de pesquisa, se enredem nessa pesquisa comunitária. Eu acho que isso é o principal capital de pesquisa que eu acho que podemos ter. Ficou muito claro aqui, eu acho que sobre a conexão das nossas pesquisas, embora sobre temas e sobre metodologias diferentes, sobre abordagens diferentes, algumas mais práticas, algumas mais teóricas, mas eu falo que, assim, eu sou muito grato ao grupo de pesquisa, capitaneado aqui pelo professor Felipe, pelo professor Denis, sem o conhecimento dos pesquisadores que passaram antes, como acho que a Camila aqui que está presente, e outras pessoas que já estavam com as suas pesquisas de pós-graduação concluídas, ou mesmo a Janaína, que estava em curso, a Isabelle, que está com a sua pesquisa em curso, também com materiais, com publicações que muito contribuíram para a minha pesquisa. Então, criar essa rede de conhecimento e de apoio encurta muitos caminhos. São dilemas, às vezes, dúvidas que você tem, que você demandaria muito tempo pesquisando, e de repente aqui uma publicação do colega ou uma conversa aqui no WhatsApp rapidinho para estreitar uma ideia, esclarece muita coisa, fornece muitos atalhos à pesquisa. E também eu acho que outro ponto fundamental e que neste grupo de pesquisa é muito marcante é a interdisciplinariedade, fugir um pouco do direito para a pesquisa da pós-graduação, né? Nós não devemos estar presos apenas ao conhecimento jurídico. Acho que a pós-graduação ela se propõe realmente a isso, a expandir horizontes, a criar um conhecimento mais crítico, e isso necessariamente perpassa por estudar alguma coisa de sociologia, de filosofia. Em direito do consumidor não tem como abordar também aspectos econômicos, de marketing, de administração, então isso tudo é muito enriquecedor. E apesar de ser doloroso, às vezes, ao longo do trajeto, porque parece que a gente não está entendendo absolutamente nada, mas ao final é muito recompensador. E, Janaína, eu sei que a sua dissertação também estava presente na sua defesa, foi indicada para publicação, então queremos a data. Eu ainda não tenho uma data específica, porque eu ainda estou fazendo algumas alterações, mas vai sair ano que vem ela vai ser publicada, sim. Estamos ansiosos.
Bem, gente, mais uma vez, muito obrado. Tá? Foi uma tarde magnífica. Tivemos oportunidade aqui de socializar, né, esses temas tão interessantes dentro da tutela do consumidor. E, como o Heitor falou, de forma sempre transdisciplinar, que é o objetivo da pós-graduação, né? Abrir horizontes, abrir portas, para pensar o direito não só a partir de elementos internos, mas também a partir de elementos externos. Bem, é isso. Olha, a Luísa quer falar, quer contribuir? Diga, Luísa. E assim, queria até também compartilhar que caso eventualmente algum dos alunos, alguém que esteja aqui tenha alguma dúvida sobre o mestrado em si, sobre as etapas, sobre a forma de funcionamento, às vezes parece algo muito distante e a gente está justamente aqui para descaracterizar isso. É um período de pesquisa e, ao mesmo tempo, de construção e de desconstrução. E o que eu posso, com toda certeza, colocar para vocês é que é um período de amadurecimento muito grande. Nós entramos no mestrado com várias perspectivas, por vezes consolidadas, e aí, a partir de leituras interdisciplinares, muitas conversas, muitos diálogos no grupo de pesquisa, muitos artigos, porque é um momento intenso, é um momento acadêmico extremamente intenso e, ao mesmo tempo, envolvente. Mas, assim, eu particularmente, se pudesse dar um breve depoimento, diria que faria várias vezes. Nós crescemos muito enquanto pessoas, amadurecemos a perspectiva coletiva, o contato entre cada um de nós ele é muito intenso e a gente vê essa grande corrente de apoio mútuo. Então, por mais intenso, por mais que seja uma caminhada um pouco solitária, porque, de alguma forma, nós ficamos imersos em muitas leituras e muitos estudos, hoje compartilhando, socializando o resultado final, escutando todo o crescimento que todos os colegas passaram, nós percebemos que é muito recompensador. Então, realmente, aqueles que têm interesse ou têm dúvidas, nós estamos aqui à disposição para esclarecer o que for necessário e convidá-los, porque é uma jornada incrível e que eu tenho certeza que cada um dos que já entraram, dos que vão entrar, ganham muito. É um crescimento, é um amadurecimento e um processo paradoxal de construção e desconstrução constante. E, com certeza, é engrandecedor em todas as esferas. Então, faço aqui o convite, todos que tiverem interesse ou quiserem, eventualmente, trocar uma ideia, dialogar, tirar uma dúvida, eu me coloco à disposição também, como eu tenho certeza que o Heitor, Janaína, Felipe, Hugo, nós falamos com amor a pesquisa, porque nós realmente gostamos, né, do que fizemos. Então, era só para finalizar e deixar essa mensagem aí de convite à área acadêmica e que no final de todo esse processo, que, como foi colocado, passamos por um período de pandemia, foi um processo bem delicado, mas que, mesmo assim, nós conseguimos crescer bastante nesse sentido e amadurecer também. Obrigado, Luísa. Corroboro tudo que a Luísa colocou. Tá? E também deixo aqui meu contato à disposição, meus alunos têm. Quem quiser aí depois, contato da Luísa, do Heitor, da Janaína, do Hugo, pode me procurar, que a gente vai alinhavando aí o contato, estreitando os laços com o nosso GP. Tá bom? Bem, gente, muito boa noite a todos vocês. Obrigado mais uma vez. E nos vemos em breve aí, certamente em outra reunião do nosso grupo. Um abraço. Um abraço, boa noite.